Boa tarde, pessoal. Queremos dar as bem-vindas a todos nessa primeira mesa, apesar de nós já termos começado as nossas atividades, que a gente carinhosamente chama de esquenta, que os nossos companheiros do CRP fizeram um belo trabalho hoje pela manhã. As nossas atividades começam, na verdade, quando a gente acolhe, quando a gente recebe todos os participantes. E a gente está muito contente pelo número de público que a gente viu desde os primeiros momentos da manhã e da implicação nas atividades propostas hoje do nosso momento do esquenta, para a gente se aproximar. Então, estou dando as boas-vindas agora nessa mesa, da primeira mesa da tarde, agradecendo também a presença dos nossos companheiros aqui da mesa, a Valesca, que é uma parceira de São Bernardo do Campo, que vem aqui nos provocar um pouco o nosso debate sobre a questão de álcool e drogas, a redução de danos, a experiência de São Bernardo, que é uma experiência de extrema relevância no momento atual. O nosso coordenador nacional de saúde mental, Dr. Roberto Ticanori, nosso parceiro Paulo Miquelon, do Fórum Gaúcho de Saúde Mental, nossa companheira Carol Veiga, coordenadora de saúde mental do estado do Rio Grande do Sul. E vamos dar início imediato à mesa, porque a gente está com um pouco de atraso, e agradecer muito a presença de todos, e queremos que esse Mental Tchê seja mais um Mental Tchê envolvente, acolhedor, que seja proveitoso para todos, que a gente tenha um bom trabalho para todos nós, usuários, trabalhadores, militantes, gestores, formadores, acadêmicos, residentes e todo o público que está aqui presente hoje. Queremos que esse evento seja mais um evento de sucesso, como tem sido desde a sua primeira edição. Vou passar a palavra então para o Paulo Miquelon, que vai iniciar esta mesa, com a nossa presença aqui para assistir os debates do Paulo Miquelon. Bom, eu queria agradecer então, que me deram a palavra para ser o primeiro a falar, depois eu vou ouvir também os demais debatedores, Ticanori, Valesca, a Carol. E dizer do obrigado por estar aqui mais uma vez, nessa 7ª edição do Mental Tchê. Ano passado até eu tinha postado no Facebook. Ano passado foi somos loucos pelos nossos veículos, Era o tema eixo. Esse ano é um cuidado que eu preciso. Na verdade, é um cuidado que todos nós precisamos, Todos nós precisamos de cuidado na saúde como um todo, Os trabalhadores, os usuários, todos nós precisamos de cuidado. Se a gente fizer uma análise assim das várias facetas desse cuidado que envolve isso, Desde o serviço substitutivo em saúde mental, lembrando sempre que nós estamos na semana de 18 de maio, que é o Dia Nacional da Luta Antimanicomial, e nós, como militantes antimanicomiais, que é o que representa através do Fórum da Saúde Mental, representamos todo esse movimento que surgiu lá em 82, em São Paulo, em Bauru, São Paulo, surgiu esse movimento. Então, o Mental Tchê, assim, com outros eventos correlatos a ele, diz respeito muito a isso. Essa ênfase do que é o 18 de maio, Então, aqui nós temos para falar sobre o cuidado que nós precisamos. O cuidado já é da era da era da reforma psiquiátrica, Nós tínhamos a saúde mental dividida entre antes, é assim que eu vejo no Brasil, antes e depois da reforma, Assim como tem a ACDC antes de Cristo, depois de Cristo, nós temos a saúde mental dividida antes da reforma e depois da reforma. Como é que nós éramos antes e como é que nós somos agora? Como é que nós éramos tratados antes e como é que nós somos tratados agora? E é bom a gente fazer isso, principalmente para os jovens que estão chegando agora, os nossos militantes que estão militando nessa causa, começaram agora há poucos anos para cá, já se vão mais de 20 anos de reforma psiquiátrica, mais de 20 anos de luta antimanicomial, de movimento nacional de luta antimanicomial, Esse movimento social que surgiu lá em Bauru, como eu falei. Então, o que mudou de lá para cá? Como é que era o cuidado que nós tínhamos? Eu acho que a gente tem que fazer essa relação para começar a nos situar. Porque a nossa exigência hoje
Não é assim mesmo lá de atrás. Lá de trás a gente não tinha nada, né? Vamos ver de onde é que a gente saiu, né? O que nós tínhamos em serviço de saúde mental no Brasil, no nosso estado, no município, em outros estados também. Nós não tínhamos praticamente nada. Nós tínhamos uma porta de entrada, que era o hospital psiquiátrico, né? Lá que nós éramos tratados, alguns pontos ambulatórios, né? E era isso que a gente tinha. Qualquer surto, qualquer crise maior, nós éramos imediatamente levados, por exemplo, no hospital. Essa era a sina, principalmente de todos os pacientes, usuários, inclusive familiares, dos grandes centros, né? Era para lá que nós íamos. No momento que chega a reforma no Brasil, essa linha de cuidado, ela toma um outro rumo, um outro destino. A própria reforma psiquiátrica estabelece, como vocês sabem, uma linha de cuidado através dos vários espaços alternativos à saúde mental, né? Aí vem essa enorme quantidade de serviços substitutivos, né, que a gente tem hoje. Por isso que nós temos o CAPS, por isso que nós temos o NAPS, por isso que nós temos os residenciais terapêuticos, por isso que nós temos os moradas, por isso que nós temos esses ambulatórios aumentados, os espaços no hospital geral para se internar. Quer dizer, nós temos toda essa gama de substituição aí, né, de alternativas que nós não tínhamos naquela época. Então, só que agora nós temos que ver, nós temos que olhar mais para trás. Nós temos que começar a olhar de agora para diante. O que nós temos e o que nós precisamos agora. Não serve mais de parâmetro que nós tínhamos agora. O que serve de parâmetro que nós temos agora. O que tem que melhorar agora, já. É isso que nós temos que começar a ver. Né? Então, muitas coisas, por exemplo, nós temos que mudar, eu acho, né, nessa perspectiva da reforma e no serviço substitutivo. Um deles é que, como as cidades, vocês todos sabem que a população aumenta, né? A população aumenta dia após dia, isso no Brasil todo. O que acontece é que a demanda pelos serviços também tem que aumentar igual. Né? Muito sonho, e é o meu sonho, e o sonho de todo militante, é que não exista mais manicômio, não exista mais hospital psiquiátrico no Brasil. Esse é o nosso sonho de consumo, digamos assim, né? De poder um dia dizer, não temos mais hospital psiquiátrico no Brasil, não temos no Rio Grande do Sul, não temos Porto Alegre, não temos São Paulo, não temos lugar nenhum. Mas para chegar a isso, nós temos que ter um dispositivo de serviços que dê conta da população, e nós não temos isso. Aliás, isso é uma coisa que a gente vem debatendo já há algum tempo, desde a gestão anterior, lá da Política Nacional de Saúde Mental, e continua agora. É a mesma coisa. O que mudou de lá para cá? O que nós temos que fazer? O que nós temos que melhorar? Né? Mas não tínhamos nada, agora temos casos. Temos, realmente temos. Mas será que é o suficiente que nós temos? Será que o que nós temos dá conta? Será que o que nós temos no cérebro de amparo para dizer, bom, agora nós precisamos mais internar ninguém no hospital psiquiátrico, nós temos agora os casos, mas para isso nós temos que ter suficiente para atender. Por exemplo, CAPS 3, um CAPS que atende 24 horas. Temos pouquíssimos CAPS 24 horas no Brasil. Vocês têm, não tem, não tem nenhum. Se tem é muito pouco, CAPS 24 horas. A gente tem que ter bastante CAPS. Porque esses CAPS, na hora que a pessoa surtar, ele não vai precisar ir para uma internação do hospital psiquiátrico, ele vai nesse CAPS que atende 24 horas, ali é o CAPS 3. Nós temos poucos no Brasil, no Rio Grande do Sul, enfim, em outros municípios. Né? Não sei, tem município aqui ainda tem mais, aí, não sei qual é, mas é muito pouco ainda. Então nós temos que rever isso aí. O que nós precisamos? Os usuários de saúde mental, dentro dessa linha de cuidado. Qual é o cuidado que os usuários gostariam de ter? Nós ouvimos muitos técnicos, nós ouvimos muitos os gestores sobre isso, nós ouvimos muito, mas pouquíssimas vezes a gente ouve o usuário. O que o usuário tem a dizer sobre isso? Tá bom assim como está? Tá legal? Tá dando conta? É isso que a gente tem que saber. E eu acho que nós temos que partir desse lugar que a gente está, que é um lugar meio acomodado, ao menos aqui no Rio Grande do Sul, nós temos esse problema. Nós temos meio acomodado, os usuários também parece que aceitando muita coisa. Não, a gente não tem que aceitar mais essas coisas. A gente tem que começar a cobrar. Os nossos gestores estão aqui hoje, estadual, nacional. Vamos cobrar. O que nós queremos com hoje? Eles também têm que ouvir a voz dos usuários. Muitas vezes eles ouvem mais a voz dos sindicatos médicos, da ABP, enfim, dos setores da medicina.
Mas quem sabe o que está bom e o que não está é quem sente na pele. São vocês, aqueles que são usuários que estão aqui, é quem sabe na pele, quando precisa de um serviço, um modo como é atendido. É isso que nós temos que deixar claro para né? Não basta ser só, a gente tem que ser participante ativo nesse processo. A gente tem que começar a questionar, tem que começar a dar ideia, começar a dar sugestão. Também não adianta só criticar, né? A gente tem que criticar, mas também mostrar um caminho, dar uma sugestão, dar uma ideia, né? A gente também tem que fazer isso. A crítica pela crítica eu acho que não serve, mas a crítica, quando ela vem uma crítica construtiva, aí serve. Outra coisa, as comunidades terapêuticas. Gente, isso é um depósito de gente que nem dentro do hospício é. Se o hospício a gente chama que é depósito de gente, e é um lugar, muitas vezes, de abandono, de maus tratos, as comunidades terapêuticas é pior ainda, é igual para pior, entendeu? O dinheiro que se gasta, os gestores gastam nessas comunidades terapêuticas, poderiam ampliar os CAPs, poderiam colocar mais serviços substitutivos, poderiam investir mais em trabalhadores na rede. A rede está aí, quer dizer, precisando de trabalhadores, precisando de serviços. E, no entanto, às vezes a gente gasta em comunidades. Eu tive, ninguém me contou, eu tive numa audiência com o Gilberto Carvalho, de Brasília, quando nós fomos entregar o relatório da 4ª conferência. Nós tivemos lá com o pessoal da Vinila, outros também colegas usuários, militantes. E um usuário da Bahia mostrou um vídeo que nós ficamos apavorados. O Gilberto Carvalho viu aquilo ali, ficou assim, apavorado porque ele viu uma forma desumana como essas comunidades terapêuticas tratam os usuários, principalmente de drogas, né? Muita gente que tem problemas com dependência química vão para essas comunidades. E isso não serve, gente, não serve. Nós temos que ver um outro serviço, um aumento de CAPS AD no Brasil não aumentado, CAPS 24 horas para álcool e droga, acho que é uma boa também. Outros dispositivos alternativos que não sejam colocar as pessoas dentro de uma sala psiquiátrica ou colocar as pessoas dentro de uma comunidade terapêutica, usando o dinheiro que é público para essas coisas. O dinheiro podia ser investido em outras coisas dentro da rede, na rede. O dinheiro da saúde, gente, eu entendo assim, tem que ser investido na rede, é da rede. Não adianta o religioso não dar a maior boa intenção que ele tem, se gente que religião seja, não sou contra as religiões, eu pertenço a uma igreja também, assim como cada um tem a sua religião, não sou contra as religiões. Mas será que o dinheiro que é para ser investido na saúde, investido nas comunidades terapêuticas, dá resultado? Tem retorno disso? Eu vi nos vídeos que a gente viu lá, quando o nosso colega da Bahia nos mostrou lá, na audiência com o Gilberto Carvalho. É a coisa de doer, ele se tratava de uma comunidade terapêutica, e tem várias iguais aqui, né? Então, esse é o ponto também. Quando a gente fala de cuidado, a gente tem que precisar que tipo de cuidado nós queremos. Nós queremos comunidade terapêutica, é isso que nós queremos, a sociedade tem que ser ouvida quanto a isso. Os usuários têm que ser ouvidos. Ele fala de usuários dependentes químicos também. Eu coloco além do usuário de saúde mental clássico, a gente tem que colocar também o usuário dependente químico, que está inserido nesse processo. Que não é o usuário clássico de saúde mental, mas é um outro tipo de usuário que tem uma dependência química que altera muitas coisas no cérebro, na cabeça, no organismo clínico, no psíquico, e por aí vai. Então, o cuidado que nós precisamos, para aqui nossos gestores, nós temos que trazer a demanda para eles, nós temos que trazer sugestões para eles. Não podemos ficar se queixando também, nós temos que se queixar sim, levantar os problemas, mas levantar também soluções. O que a gente pode levantar de solução para eles? Qual é a sugestão que a gente pode dar para o Ticanone, para a Carol, enfim, para outros os gestores aqui, para a Pencala, que são Lourenço, do município, né? E qual é o tipo de sugestão que a gente pode dar, sugestão, para melhorar esse processo, né? Nós não estamos contentes com o que está aí, é muito pouco. Mas naquele tempo, antigamente, só tinha um hospício, realmente, só tinha um hospício. Hoje a gente tem carro, mas é pouco. O que tem aí não dá, não supre, não aguenta a demanda. A população, pega em São Paulo, um estado como São Paulo, como Rio de Janeiro, aqui no Sul, que cresce, a população cresce, e as doenças também crescem, os problemas psíquicos também crescem. Dá conta o que tem? Será que dá conta? O CAPS é bom, é ótimo, não tem coisa melhor, não inventaram, eu acho, que outro tipo de serviço
seja melhor para CAPS para lidar com o surto, lidar com a crise aguda, lidar com o problema. Não tem melhor. Residenciais terapêuticos, a moradia alternativa, que as pessoas saem dentro dos hospícios e vão para essas residenciais terapêuticas, para as moradas, pensar a habitação. Tudo isso são cuidados. A gente tem que ter cuidado para morar, temos que ter cuidado no viver, nós temos que ter cuidado das pessoas que nos tratam, também é outra forma de cuidado. Qual é o cuidado que os trabalhadores de saúde mental estão tendo? Nós também temos que oferecer cuidado para eles, também necessitam de cuidado. Nós temos que cuidar da saúde mental como um todo, né? Então, vou ficando por aqui. Eu quero muito ouvir o Ticanor, a Valesca, a Carol Cabral. Depois, posso de repente dar um comentário em cima de alguma coisa? Está aberta a pergunta também, tá bom? Obrigado. Obrigada, Paulo, pelas tuas provocações, sempre importantes, sempre nos trazendo motivação de ti. Vou passar então a palavra, lembrando que essa mesa, como o Paulo disse algumas vezes, e foi uma falha minha não ter mencionado no início quando eu apresentei a mesa, que essa mesa é o cuidado que eu preciso. Dentro disso, a gente vai estar debatendo aqui situações referentes à desinstitucionalização, passagem de cuidado ao território, a inclusão da atenção básica e o matriciamento em saúde mental como composição relevante, importante, imprescindível de linha de cuidados em saúde mental, e também falando da questão transversal aí que nos atravessa, que ela é transversal em todas as instâncias de cuidado em saúde, que é a questão de álcool e drogas, incluindo aí a questão da redução de danos como política pública. Vou passar então a palavra para Carol Veiga, nossa colega da Secretaria de Saúde, coordenadora da Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul. Coordenadora só da saúde mental, tá? Não parece que eu sou coordenadora da Secretaria inteira. Gente, boa tarde a todas e todos. É um grande prazer para a gente poder estar aqui. Eu, especialmente, vim de muito longe, estou vindo de Passo Fundo, Tapejara, depois passamos por Porto Alegre, eu e o seu Reni, eu não sei onde está o seu Reni, mas ele está por aí, né? E passamos por Porto Alegre, pegamos alguns colegas e viemos aqui para São Lourenço com muita disposição de vir, né? Apesar do cansaço de estar na estrada desde terça-feira, mas com muita disposição, porque é o momento mais importante para quem é da luta antimanicomial, é um momento que a gente espera o ano inteiro, na verdade, para acontecer, reafirmar o 18 de maio, reafirmar que a gente está em luta, né, Paulo? Nós podemos estar meio morninho, mas nós estamos na luta, né? Nós não esquecemos que nós estamos no meio de um combate. E é um combate, é um conflito, porque tem forças opostas operando nesse cenário, né? Tanto tem gente que acha que a reforma veio para ficar e que a gente só vai daqui para frente avançar em relação à perspectiva da reforma psiquiátrica, quanto tem gente que luta para desmanchar a reforma, né, e constituir de novo o modelo manicomial, provavelmente com um novo nome, mais simpático, mais bonitinho, mas com a mesma perspectiva de modelo. Então, é um campo conflitivo, é um campo de embate, né, mas a gente está na luta. Então, acho bem importante isso que o Paulo falou e apontei aqui algumas coisas que o Paulo colocou, e ele faz um desafio para a gestão, e eu faço um desafio para os usuários e familiares e trabalhadores também, para nós da gestão. Nós temos que voltar a ocupar os espaços de controle social, né? Os conselhos municipais, os conselhos estaduais, nós temos que valorizar as comissões. Eu olho aqui e vejo as gurias da Comissão de Saúde Mental Estadual, valorizar esses espaços, porque é nesse espaço também que a gente ganha voz e ganha vez, né? Na perspectiva de levar a nossa palavra como usuário, como trabalhador, como gestor ou como familiar, né? Para o cenário que está posto. Todos nós temos o mesmo objetivo, todos nós da reforma, evidentemente, que é pensar uma sociedade sem manicômios. Mas para pensar uma sociedade sem manicômios, a gente precisa superar primeiro uma questão que é imensa, que é a questão cultural, né?
é essa imagem que as pessoas têm a respeito da loucura e por que a diferença não cabe na cidade, e a gente vê no mundo inteiro que tudo que é diferença não é só loucura, né? Pode ser a diferença de ser estrangeiro, pode ser a diferença de ser de outra cor, pode ser a diferença de classe social, ela expulsa, né, do contexto da sociedade para a marginalidade, né, para as suas margens. E se puder passar para lá da margem e ir para fora e fechar a porta para não voltar mais, é o que a gente tem visto acontecer nos movimentos mundiais. Os estrangeiros, eu acho que é um bom exemplo disso, né, de como as fronteiras estão fechadas, não existe trânsito livre, está cheio de muros para além dos manicômios. Então a gente tem que fazer um movimento que é cultural, né? E também tem um movimento mais interno da luta, mais visceral, que é junto ao campo da saúde mental, da gente poder pensar como é que a gente constitui uma rede substitutiva potente, né, para dar resposta à sociedade. Porque se tem também ambivalência, é porque a sociedade não está plenamente convencida de que nós do lado de cá, nós dos antimanicomial, nós os que montamos a rede substitutiva e trabalhando nela, que a gente está podendo dar conta desse processo. Então, na Secretaria da Saúde, e aí eu vou me ater no meu tema, eu tenho... Quanto tempo? Eu tenho... Tá, tu me controla, eu vou me ater nos meus apontamentos. O que a gente tentou fazer e está tentando fazer, e junto à Secretaria de Estado e em parceria com o Ministério da Saúde, né? Nós estamos trabalhando na perspectiva do georreferenciamento por macro-região. O estado do Rio Grande do Sul está dividido em 19 coordenadorias regionais de saúde, dentro de 7 macro-regiões. Então nós, dentro do Departamento de Ações em Saúde, nos dividimos a partir dessas macros e somos referências para esse território. Então quando a gente vai para esse território, a gente vai com as coordenadoras regionais de saúde, que algumas estão por aqui, Carol de Pelotas, eu vi antes, e a gente vai montando junto com a rede local de trabalhadores, junto com a rede da coordenadoria regional, o trabalho, né, da linha de cuidado em saúde mental que a gente está propondo. Por que a gente propôs esse trabalho? Quando a gente assumiu a gestão, no início desse governo, nós nos deparamos com um cenário, né, de grande investimento em leitos, bastante em hospital geral, inclusive, tem que se dizer, tem que se reconhecer, né? E também vagas em comunidades terapêuticas, as quais nós não tínhamos a menor ideia do que elas produziam. Tinha um equipamento que não dialogava com a nossa rede. O que a gente fez então? Uma vez mapeado essa rede de serviços, a gente montou essas linhas de cuidado em parceria com diferentes atores de diferentes secretarias, trabalhadores, usuários, enfim, tá? Pessoas, né, da comunidade, inclusive. E essa rede, essa ideia de linha de cuidado é para colocar justamente os equipamentos de saúde em rede. O que a gente observou? Tu chega num território, tem o hospital, tem o CAPS, tem a unidade básica, mas não tem diálogo, não tem pactuação entre aqueles diferentes equipamentos. Construir o sistema não é construir a rede. Construir o sistema é erguer as paredes, colocar equipe, mas fazer rede é colocar essas pessoas em diálogo, que elas trabalhem de forma conjunta. O que a gente via, né? O CAPS dizia, isso aí não é com a gente, é com o hospital. O hospital dizia, não, isso não é com a gente, é com o CAPS. Então, a política do ao, como a gente fala, né? Ao outro, que não sou eu, e a dificuldade, muitas vezes, de acessar. Eu tô com o meu usuário lá internado e eu não consigo acessar, o hospital tem umas regras e não me permite. Enfim, de todos os lados a gente via, né, uma falta de articulação e uma falta de diálogo entre essa rede. Então a proposta da linha de cuidado é colocar esses atores do cuidado em rede, construindo grupos condutores, ou seja, espaços, que nem esse espaço que a gente está aqui agora, esse é bastante ampliado, mas colocar alguns atores em rede e poder conversar, dialogar, né, e construir juntos um fluxo de atendimento que gere resolutividade para o usuário. Em sofrimento, qualquer pessoa, quando está em sofrimento, todos nós somos usuários do SUS, não
não vamos nos esquecer nunca disso, né? Quando a gente está em sofrimento, a gente quer a resposta para o nosso sofrimento. Então esse grupo condutor, ele tem como trabalho, digamos assim, né, conduzir a discussão técnica e política para que, e eu estou falando aqui de política da polis, da cidade mesmo, né, para garantir o fluxo assistencial seguro a esse usuário. E para isso a gente verificou que precisava colocar investimento financeiro, sim, né, tem que ter dinheiro, a gente não faz saúde sem dinheiro, para poder construir uma rede potente. Então a Secretaria da Saúde, ela colocou dinheiro da saúde mental no processo da atenção básica para fortalecer e qualificar, através da constituição dos NABs, que são os núcleos de apoio à atenção básica, que são equipes de matriciamento, que funcionam na mesma lógica do NASF, do Núcleo de Apoio da Saúde da Família, tá? Só que são justamente para chegar naqueles municípios onde o NASF não consegue chegar, que a nossa realidade local regional é de municípios pequenos e, portanto, sem porte, né, para receber esse tipo de equipamento. E a partir da constituição do NAB, então, começar a entrar o discurso da saúde mental dentro da atenção básica, que deveria ser o enfoque da minha fala aqui, né? Eu deveria me ater sobre isso. Por que a atenção básica é tão importante para nós nesse momento? Não é que o CAPS não é importante, não é que o hospital geral com leito qualificado não é importante, mas a atenção básica, a unidade básica de saúde, a estratégia da saúde da família, elas estão lá no território, elas estão próximas à realidade de vida das pessoas. Né? Então, essas pessoas que trabalham na atenção básica, elas têm ferramentas que são interessantíssimas para nós. E que nós temos que aprender com eles da atenção básica. Como é que a gente entra no território, como é que a gente entra na casa das pessoas, como é que a gente não invade a casa da pessoa abrindo a geladeira. Porque às vezes nós da saúde mental, nossos especialistas, como a gente acha que a gente já sabe tudo e que a gente tem esse tipo de poder, digamos assim, né, de controle sobre a vida do outro, a gente se passa às vezes. E o pessoal da atenção básica, porque vive uma realidade de território, de cotidiano, de vida real, eles às vezes são muito mais adequados do que nós, na ideia de estar no território, de habitar esse território conjuntamente. Às vezes a gente, especialmente nós do campo psi, aí eu vou fazer um meia-culpa, a gente fica essa coisa, eu vou tomar uma Coca-Cola no bar, e o usuário, e aí a neutralidade, a história, fica aquela sensação. Né? Então, e na atenção básica, essa discussão não passa. Então, acho que a gente tem que ir para a atenção básica, sim, reconhecendo que nós temos ferramentas na saúde mental interessantes, importantes e potentes, mas com toda a humildade também de aprender com as ferramentas da atenção básica para juntos, com essa caixa de ferramenta mais ampla, a gente poder operar o cuidado, e aí o cuidado em território, o usuário centrado, que é o que determina o Sistema Único de Saúde. Mas o usuário, nessa história, como bem disse o Paulo, ele tem que ser escutado, né? E ele tem que ter protagonismo nesse processo de cuidado. Eu não posso determinar um cuidado, eu e a equipe. E o usuário, a gente informa, tá aqui a tua prescrição. Tu segue tudo isso daqui que vai dar tudo certo. Não é assim que funciona. E não é só porque os usuários estão diferentes hoje. É porque nunca funcionou. Se a gente olhar para trás, nunca funcionou. Não tinha cuidado, não tem cuidado no manicômio. Desculpa quem trabalha em manicômio, mas não tem cuidado. Não o cuidado que nós estamos falando. É outra perspectiva que tem lá dentro. Cuidado desde a perspectiva de que o outro é o ator do seu processo, só pode ter liberdade. Se eu estou privada de um direito básico, já acabou o cuidado, desde uma perspectiva. Então, o que nós estamos querendo fazer é poder justamente fortalecer essa rede, e aí a gente tem se utilizado também do recurso federal, porque o Ministério da Saúde ele constitui uma linha de financiamento importante também para a rede substitutiva, a RAS. E a partir dali nós estamos colocando recurso estadual com recurso federal para justamente fortalecer, né? E a atenção básica, acho que é um campo onde a gente tem que entrar, né? E tem que habitar com mais tranquilidade, que a saúde mental faça parte
trate da saúde de forma mais visceral dentro da atenção básica e que a gente pense nisso como uma perspectiva de ocupação da cidade. Porque durante um período de tempo, ninguém precisou se ocupar do pensamento do que ia fazer com as pessoas que tinham sofrimento psíquico ou transtorno mental ou o que a gente chama